Existe um ponto no seu corpo que poucos conhecem e que pode ser a porta de entrada para ataques espirituais devastadores. Um ponto que os inimigos espirituais conhecem muito bem e que, quando afetado, pode causar doenças inexplicáveis, dores constantes, perdas financeiras sem motivo aparente e um peso emocional que não some com nada. Esse ponto é o seu umbigo. E hoje eu vou te mostrar como colocar algo sagrado nele para quebrar qualquer maldição que esteja operando na sua vida, usando métodos completamente aprovados pela Igreja Católica e fundamentados nas Escrituras Sagradas. Se este conteúdo está tocando o seu coração, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhuma ensinança. E não esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda demais este trabalho a chegar até quem precisa. Meu nome é Padre Gilmar, e antes de entrar nos ensinamentos de hoje, preciso compartilhar com você um caso que aconteceu recentemente e que me marcou profundamente. Era uma terça-feira à noite e já passava das 11 horas quando o meu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma mãe desesperada, chorando sem conseguir parar. Ela me disse: "Padre, pelo amor de Deus, me ajude. A minha filha está no hospital há 3 dias e os médicos não conseguem entender o que está acontecendo com ela." A jovem, que tinha 25 anos, estava vomitando de forma ininterrupta. Tinha febres altíssimas que nenhum medicamento conseguia baixar. Durante as noites gritava coisas aterradoras. Dizia sentir algo apertando o seu estômago, como se tivesse algo cravado exatamente no umbigo. Os médicos fizeram todos os exames possíveis, tomografias, ultrassonografias, exames laboratoriais completos. O resultado, fisicamente, ela estava saudável, mas a jovem estava se consumindo diante dos olhos da família e ninguém conseguia explicar o porquê. Quando ouvi aquilo, fiz uma pergunta direta à mãe: "A sua filha teve algum conflito sério recentemente? Alguma inimizade forte? Alguém que lhe tenha inveja ou raiva?" A mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois me respondeu: "Sim, padre. Há 2 meses ela teve um problema muito grave com uma colega de trabalho. Essa mulher a odiava porque a minha filha conseguiu uma promoção que ela queria. Na frente de todos, essa mulher disse palavras horríveis, amaldiçoou a minha filha publicamente. E depois ficamos sabendo que essa pessoa frequenta terreiros e pratica magia negra. Naquele momento ficou claro para mim o que estava acontecendo. Aquela jovem estava sob um ataque espiritual direcionado, um trabalho feito especificamente contra o seu centro vital. Fui ao hospital naquela mesma noite. Fiz as orações de libertação que a igreja nos autoriza. Aspergi água benta, ungi com óleo bento especificamente o umbigo da jovem, invocando a proteção do sangue de Cristo. E o que aconteceu nas horas seguintes foi algo que os médicos presentes não conseguiram explicar. Em menos de 1 hora, a jovem, que estava gritando em estado de agitação extrema, ficou completamente calma. A febre baixou, os vômitos cessaram. No dia seguinte, ela pediu alta médica. Os médicos não tinham palavras. Esse caso me fez entender algo que muitos católicos ainda desconhecem. O umbigo não é apenas uma cicatriz deixada pelo cordão umbilical. Do ponto de vista espiritual, ele representa um dos centros mais importantes do corpo humano. É o lugar onde recebemos a vida enquanto estávamos no ventre da nossa mãe. É o ponto de conexão com a existência. E exatamente por isso é um dos alvos preferidos de quem pratica magia negra para causar dano a outras pessoas. Os que operam nas trevas conhecem esse segredo muito bem. Eles sabem que, se conseguirem afetar espiritualmente esse centro vital de uma pessoa, podem desencadear doenças inexplicáveis, dores crônicas sem causa física identificável, problemas de fertilidade, perda de vitalidade, depressão profunda, angústia que não cede a nenhum tratamento convencional. E o mais preocupante é que a maioria dos católicos não sabe como se defender disso. Não conhece os instrumentos que a própria Igreja Católica disponibiliza há séculos para fechar essas portas espirituais, anular ataques e cortar maldições. É por isso que estou aqui hoje, para te ensinar exatamente o que fazer passo a passo, usando métodos completamente católicos, completamente aprovados pela Igreja, sem superstição, sem rituais paganos, apenas a fé aplicada com seriedade e com autoridade espiritual. Antes de continuar, preciso que você entenda uma distinção fundamental, porque sei que alguns vão questionar: isso não seria parecido com o que os feiticeiros fazem? A resposta é não, e a diferença é abissal. Quando alguém recorre à magia negra para usar o umbigo como alvo, está invocando demônios, fazendo pactos com as trevas, usando o poder do inferno para causar dano,
Quando nós, como católicos, ungimos o nosso umbigo com óleo bento, aspergimos com água benta e fazemos o sinal da cruz, não estamos praticando magia, estamos usando os sacramentais que a própria Igreja nos oferece. Estamos aplicando a graça de Deus sobre o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Estamos fechando portas que o inimigo quer abrir. Estamos declarando sobre nós mesmos a proteção do sangue de Jesus Cristo, que é infinitamente mais poderosa do que qualquer feitiço ou maldição. O Salmo 1039, versículo 13 diz: Tu formaste as minhas entranhas, teceste-me no ventre de minha mãe. Esse tecido, essa formação divina, aconteceu ao redor do cordão umbilical, conectado precisamente no umbigo. Por isso, espiritualmente, esse ponto representa o centro da nossa vitalidade, o lugar onde Deus mesmo nos moldou. Protegê-lo não é superstição, é honrar o que Deus criou e defender o que Ele nos deu. Agora vou te ensinar o método completo. Presta atenção em cada etapa, porque todas são importantes e nenhuma deve ser pulada. O primeiro elemento que você vai precisar é do óleo de oliva puro. Não escolha qualquer óleo. Tem que ser azeite de oliva, porque esse óleo possui um significado bíblico profundíssimo. Era o óleo usado no Templo de Jerusalém para as unções sagradas. É o óleo que simboliza a presença e a ação do Espírito Santo. É o mesmo óleo que a Igreja usa nos sacramentos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Você vai levar esse azeite à sua paróquia e pedir a um sacerdote que o abençoe com as orações do ritual romano. Nesse momento, o azeite comum se transforma em um sacramental, um objeto bento com poder espiritual real, concedido pela graça de Deus. Além do azeite bento, você também vai precisar de água benta. Você pode solicitá-la na sua paróquia. A maioria das igrejas católicas disponibiliza água benta para os fiéis. Leve um frasco pequeno e encha. Essa água, abençoada por um sacerdote com as orações da igreja, tem o poder de expulsar demônios, purificar ambientes e proteger pessoas. É um dos sacramentais mais poderosos que a igreja nos oferece. Antes de realizar o ritual de proteção, você precisa se preparar espiritualmente. Isso não é algo que se faz de qualquer jeito, sem disposição interior. Você precisa estar em estado de graça, precisa ter se confessado recentemente, precisa ter comungado. Se faz muito tempo que não vai à confissão, se carrega pecados graves sem ter se reconciliado com Deus, então o primeiro passo é justamente esse: ir ao sacramento da confissão e se reconciliar completamente com Deus. Usar os sacramentais estando em pecado grave é como tentar ligar um aparelho desconectado da tomada. A graça não flui com a mesma potência quando há obstáculos espirituais no caminho. Escolha um momento de tranquilidade, de preferência à noite, antes de dormir, quando você possa estar no seu quarto sem interrupções, com toda a sua atenção e toda a sua fé voltadas para o que vai fazer. Comece fazendo o sinal da cruz sobre si mesmo com devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, ore com profunda confiança: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Peço-te que com o teu sangue precioso derramado na cruz me protejas de todo o mal, de toda a maldição, de todo o ataque do inimigo. Quebra agora mesmo qualquer trabalho de magia negra que alguém tenha feito contra mim. Anula toda palavra de maldição que alguém tenha pronunciado sobre a minha vida. Fecha toda porta espiritual que tenha sido aberta para me prejudicar. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Depois dessa oração, molhe os seus dedos na água benta e faça o sinal da cruz diretamente sobre o umbigo, não em outra parte do corpo, exatamente sobre o umbigo, enquanto diz em voz alta: pelo sinal da Santa Cruz de nossos inimigos, livrai-nos, Senhor Deus nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça isso 3 vezes. A cada vez, declare com fé: o sangue de Cristo me protege, o sangue de Cristo me cobre, o sangue de Cristo quebra toda maldição sobre a minha vida. Em seguida, coloque uma pequena quantidade do azeite bento no seu dedo indicador e unja o umbigo fazendo um círculo ao redor dele, orando: Senhor Jesus, com este óleo bento que representa o teu Espírito Santo, selo o meu centro vital. Fecho toda porta que o inimigo queira usar para me atacar. Declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo e nenhum demônio tem autoridade sobre mim, porque eu pertenço a Cristo pelo meu batismo. Amém? Após a unção, permaneça em silêncio por alguns momentos. Deixe a presença de Deus te envolver. Confie que o que você acaba de fazer tem eficácia espiritual real, porque foi feito com fé. Em nome de Jesus,
usando os meios que a Igreja nos disponibiliza. E aqui está um ponto absolutamente fundamental. Não faça isso uma única vez e esqueça. Repita todo o processo durante 9 dias consecutivos, todas as noites antes de dormir. O número 9 tem um significado especial na tradição católica. São as 9 horas que Cristo permaneceu na cruz. São os 9 meses que passamos no ventre de nossa mãe. É um número de plenitude e completude espiritual. Durante esses 9 dias, além da unção do umbigo, reze o Santo Terço completo diariamente, leia o Salmo 91 todas as manhãs como proteção, vá à missa pelo menos 1 ou 2 vezes ao longo desse período e, se possível, ofereça um dia de jejum a Deus pedindo a sua libertação e proteção completas. Para fortalecer ainda mais a sua proteção espiritual durante esse processo, use uma medalha benta, especialmente a medalha de São Bento, que contém inscrições específicas contra o demônio, ou a medalha milagrosa de Nossa Senhora. Use-a constantemente durante os 9 dias, inclusive para dormir e para banhar-se. Tenha um crucifixo grande e bento em lugar visível no seu quarto, de preferência onde você possa vê-lo ao se deitar. A cruz é o sinal da nossa redenção, o símbolo da vitória de Cristo sobre Satanás. Tenha também água benta na sua cabeceira e, antes de dormir, aspeja um pouco sobre a sua cama e sobre o seu travesseiro, dizendo que a proteção de Deus cubra o meu descanso. E não se esqueça de rezar a oração a São Miguel Arcanjo antes de dormir, pedindo a sua guarda durante a noite. São Miguel é o príncipe das milícias celestiais, aquele que derrotou Satanás quando ele se rebelou contra Deus, e é o protetor da Igreja contra as forças do mal. Quero compartilhar outro caso que me impactou profundamente. Um comerciante de meia idade veio me procurar há cerca de 1 ano, completamente destruído. O seu negócio ia muito bem, mas de repente tudo começou a desmoronar. Perdeu clientes sem explicação, sofreu prejuízos financeiros inexplicáveis e o que mais o atormentava era uma dor constante e intensa na região do umbigo, uma dor que o dobrava, que o impedia de trabalhar, que o consumia por dentro. Fez todos os exames médicos imagináveis, endoscopia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, tudo normal. Os médicos diziam que estava saudável, mas a dor era tão real que o homem mal conseguia viver. Ao conversar com ele, descobri que um concorrente havia o ameaçado meses antes, dizendo que iria arruiná-lo. Esse concorrente, segundo o próprio comerciante soube depois, frequentava terreiros e tinha parentes envolvidos em práticas de magia negra. Ensinei a ele exatamente o método que estou ensinando agora. Dei a ele azeite bento e água benta. Expliquei cada passo com cuidado. Pedi que fizesse com fé durante os 9 dias sem falhar nenhum. No 3º dia a dor começou a diminuir. No 5º dia quase não sentia mais nada. No 9º dia estava completamente curado. A dor desapareceu por completo e jamais voltou. E além disso, o seu negócio começou a se recuperar de maneira surpreendente. Os clientes voltaram, as vendas cresceram. Tudo mudou quando a maldição foi quebrada. Preciso te avisar sobre algo que pode acontecer durante os primeiros dias desse processo. Quando você começa a cortar as maldições que alguém colocou sobre você, é possível que as coisas pareçam piorar um pouco antes de melhorarem. Você pode ter sonhos perturbadores, sentir um cansaço incomum, perceber uma certa agitação interior. Não se assuste. Isso não significa que o processo não está funcionando. Pelo contrário, é sinal de que os espíritos do mal estão resistindo porque sabem que vão perder a influência que tinham sobre você. Estão fazendo um último esforço antes de serem obrigados a recuar. Não abandone o processo. Continue com ainda mais fé. Invoque o sangue de Cristo com mais convicção. O Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz que é necessário orar sempre sem desanimar. Essa palavra se aplica perfeitamente aqui. Não desanime. Persevere até completar os 9 dias e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Também é possível ungir com azeite bento outras partes do corpo que você sinta que estão sendo atacadas espiritualmente. Você pode ungir a sua testa, onde estão os seus pensamentos e a sua mente. Pode ungir o seu peito, onde está o seu coração. Pode ungir as suas mãos, se trabalha com elas e sente que esse trabalho está sendo bloqueado. Pode ungir os seus pés, se sente que o seu caminho está impedido. Mas o umbigo merece uma atenção especial, pela razão que já expliquei. É o centro vital, o ponto onde Deus teceu a nossa vida, e por isso tem um peso espiritual diferenciado. E você pode e deve fazer isso também com seus filhos, especialmente os mais pequenos,
que são mais vulneráveis a ataques espirituais porque ainda estão formando a sua fé. Unja o umbigo das suas crianças com azeite bento, fazendo as mesmas orações, pedindo a proteção de Deus sobre elas. Pode fazer o mesmo com seu cônjuge, desde que ele ou ela esteja de acordo. Você pode proteger espiritualmente toda a sua família dessa maneira. Preciso compartilhar ainda um terceiro caso, talvez o que mais me marcou de todos. Uma família inteira sob maldição, sem saber. Os pais vieram me procurar em desespero porque os 3 filhos adolescentes estavam passando por situações terríveis ao mesmo tempo. O primeiro ficou gravemente enfermo sem razão aparente. O segundo sofreu um acidente que quase o tirou da vida. O terceiro mergulhou em uma depressão tão profunda que chegou a atentar contra a própria vida. Os pais não conseguiam entender como tantas tragédias podiam acontecer simultaneamente na mesma família. Ao investigar a situação, descobri que o pai havia tido um conflito muito sério com um sócio nos negócios. Esse sócio o havia defraudado e o pai o processou judicialmente. Ganhou o processo. O sócio perdeu muito dinheiro e jurou que se vingaria. Depois ficaram sabendo que ele e toda a sua família praticavam magia negra e que havia sido feito um trabalho espiritual contra aquela família inteira. Fizemos um processo intenso de libertação espiritual para todos os membros da família. Ensinei a cada um o uso do azeite bento sobre o umbigo. Dei água benta para aspergir a casa diariamente. Pedi que rezassem o terço juntos todas as noites, que jejuassem uma vez por semana, que fossem à missa durante a semana além do domingo. Foi um processo de várias semanas, mas a transformação foi impressionante. O filho que estava doente se curou completamente e os médicos não tinham explicação. O que sofreu o acidente se recuperou de lesões que, segundo os próprios médicos, deveriam tê-lo deixado com sequelas permanentes. O que estava deprimido voltou a sorrir, voltou a ter vontade de viver. E toda a família saiu daquele processo unida e com uma fé mais viva e mais sólida do que jamais havia tido. Mas há um elemento que eu preciso destacar agora porque, sem ele, todo o resto perde muito da sua eficácia. Trata-se do perdão. Você precisa perdoar de coração a pessoa que te amaldiçoou, que te desejou o mal, que pagou para que te fizessem um trabalho de magia negra. Eu sei que isso é difícil, sei que dói, sei que a sua natureza humana resiste com todas as forças a essa ideia, mas escuta o que o próprio Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25, quando estiverdes orando, se tiverdes algo contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Ele não disse, perdoa se tiveres vontade. Não disse, perdoa se a outra pessoa merecer. Disse, perdoa, sem condições, sem exceções. E o perdão não significa dizer que o que te fizeram foi justo. Não significa que você precisa voltar a confiar nessa pessoa. Não significa que não pode haver consequências legais ou naturais para as ações dela. O perdão significa que você solta o ódio, que você entrega a vingança nas mãos de Deus, que você não permite que o veneno do rancor continue te envenenando por dentro. Quando você perdoa, você se liberta. Não está fazendo um favor a quem te fez mal. Está fazendo um favor a si mesmo. Está removendo o gancho que o inimigo tinha cravado no seu coração. Por isso, durante os 9 dias de unção do umbigo com azeite bento, ore todos os dias pela pessoa que te amaldiçoou. Peça a Deus que tenha misericórdia dessa alma, que a tire do caminho do mal em que ela se encontra. E diga a Deus na sua oração, Senhor, eu perdoo de coração a pessoa que me desejou o mal. Solto todo o rancor que tinha contra ela. Não lhe desejo mal algum, mas sim a sua conversão e a tua misericórdia sobre ela. Entrego nas tuas mãos toda a situação para que tu faças a tua justiça perfeita. Amém. Quando você ora assim, quando perdoa de verdade, algo se rompe no mundo espiritual. As correntes caem. As maldições perdem o poder, porque o perdão é uma das armas espirituais mais poderosas que existem, capaz de desarmar completamente o inimigo. Já vi pessoas que estavam sob maldições terríveis durante anos e nada as libertava, até que finalmente conseguiram perdoar de coração. No momento em que o perdão aconteceu de verdade, a opressão se levantou, a paz voltou, tudo mudou. O perdão é a chave mestra que abre todas as portas fechadas. E para encerrar este ensinamento, quero te dar um aviso muito importante. Depois que você terminar os 9 dias desse processo de proteção espiritual, não baixe a guarda, não pense que está tudo resolvido e que pode voltar a viver sem atenção à sua vida espiritual. É necessário manter uma vida de fé sólida e constante.
Continue indo à missa todos os domingos sem falta. Confesse-se regularmente, pelo menos uma vez por mês. Reze o terço diariamente. Leia a palavra de Deus. Mantenha sua casa protegida com crucifixos bentos, água benta e imagens sagradas. São Paulo nos alerta na carta aos Efésios, capítulo 6, que a vida cristã é uma guerra espiritual constante. Não é algo que você enfrenta uma vez e encerra. É algo que você vive todos os dias, com vigilância, com fé e com total confiança no poder de Deus. Se este vídeo chegou até você não foi por acaso, talvez Deus esteja usando este momento para te dar o ensinamento que você precisava receber. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa da sua família que está passando por problemas inexplicáveis, com aquele amigo que sente dores que os médicos não conseguem diagnosticar, com aquela irmã que vive angustiada sem saber o porquê. Pode ser que você seja um instrumento que Deus está usando para levar libertação a alguém que você ama. Deixa o seu like, se inscreve no canal e nos comentários me conta, você ou alguém da sua família já passou por alguma situação que os médicos não conseguiram explicar? Escreve aqui embaixo, porque a sua história pode abrir os olhos de outra pessoa para o que ela está vivendo.